No início de 1945, na costa leste dos Estados Unidos, uma força conjunta buscava insaciavelmente um inimigo. Em particular, pois graças à inteligência e aos interrogatórios de marinheiros de U-boats capturados, os americanos haviam descoberto um plano macabro alemão que poderia retardar extremamente o avanço aliado. U-boats, carregados com mísseis balísticos, aproximavam-se da costa da cidade de Nova York com o objetivo de destruir alvos militares valiosos e abrir uma nova frente, desta vez na América do Norte. Mas como os alemães conseguiram desenvolver uma tecnologia tão avançada na Segunda Guerra Mundial e como planejavam usá-la para virar o conflito de cabeça para baixo? Instalar mísseis em submarinos é uma tecnologia que costumamos usar. Desenvolver uma mundial. Como? É verdade que os alemães foram os pioneiros nesse tipo de tecnologia naval? Em 1941, começaram experimentos muito interessantes para instalar armas mais potentes nos U-boats e assim melhorar sua proteção quando subiam à superfície. No laboratório secreto de Peenemünde, mais especificamente na ilha báltica de Usedom, começaram a ser desenvolvidos artefatos de foguetes que, depois da guerra, nos fariam dar um grande salto tecnológico como humanidade. No verão de 1942, vimos uma pequena amostra disso. Cientistas alemães soldaram lançadores de foguetes de 30 centímetros sobre o convés de um tipo 9 designado como 500 e 11 podendo lançar foguetes, mesmo estando submerso a mais de 10 metros sem complicações. O projeto era promissor, mas em 1942 o laboratório decidiu abandonar o projeto, pelo menos temporariamente, para investir toda a sua maquinaria de pesquisa em algo mais promissor: os mísseis. Depois de perder a batalha aérea sobre a Inglaterra, o alto comando alemão queria uma forma de atacar os britânicos sem a necessidade de arriscar bombardeiros. A resposta dos cientistas de Peenemünde foi o Vergeltungswaffe, o primeiro míssil de cruzeiro da história. Ele usava um motor de pulso extremamente moderno e era lançado de uma rampa por meio de um gerador de vapor. Seu sistema de orientação era muito simples, regulava a altitude e a velocidade, e com mecanismos analógicos, um odômetro acionado por uma pequena hélice no nariz determinava quando o míssil havia alcançado a área-alvo, e ao atingir a contagem programada, ele mergulhava em direção ao alvo. O aéreo. Assim começa um avanço para o Tahiti, que atravessa uma zona péssima, tensa em direção à Bíblia, provém de versões de presos faciais, SING mecanismo anual. Em 1521 V1 foram lançados em Medellín. Os ângulos ligado. As perdas civis inglesas foram extremamente altas. No final de 1943, a tecnologia dos V1 já estava muito mais avançada. Os cientistas conseguiram reduzir sua margem de erro de 30 km para apenas 10 km, o que os tornava viáveis para destruir grandes centros industriais, com eles não apenas cidades inteiras. Então, os cientistas de Peenemünde tiveram uma ideia. Um V1 não podia atacar além de 220 km, mas e se, como em 1941, eles pensassem nesses mísseis sendo lançados de submarinos? Naquela época, justamente em junho de 1943, a ameaça dos Estados Unidos era a maior, junto com a soviética. Portanto, se essa nova ideia fosse bem sucedida, seria viável atacar o coração dos Estados Unidos. Mas, na verdade, esse plano não recebeu muita atenção, já que todo o centro de pesquisa estava trabalhando em um projeto muito mais importante. O V2. O Ferge, o Dunstwaffe 2, era um míssil balístico de verdade, que resolvia muitos dos problemas do V1. Tinha um alcance de 350 km e era impossível de interceptar, já que voava muito mais alto e em velocidade supersônica. Na verdade, foi o primeiro objeto feito pelo homem a voar acima de Mach 1 até Mach 5 com sua velocidade máxima.
e lançaram mais de 3.000 sobre a Inglaterra, causando inúmeras baixas, embora na verdade tivesse quase a mesma precisão que um V1. Em novembro de 1944, a situação era crítica para a Alemanha. Por isso, foi incumbido ao Centro de Pesquisa de Peenemünde o desenvolvimento da ideia de mísseis transportados por submarinos, mas não com os V1 e não com os... Definitivamente, era uma tarefa titânica. Os V2 eram quase do tamanho de um submarino. Não era possível que nenhum submarino conseguisse carregar algo tão enorme. A solução que os cientistas encontraram foi incrível: desenvolver contêineres isolados para transportar os V2. Esses contêineres seriam rebocados por submarinos até chegarem às costas dos Estados Unidos. Os tanques de lastro seriam enchidos por dentro, mudando a posição dos contêineres para vertical. Os operadores inseririam os dados do alvo por controle remoto e, em seguida, os mísseis seriam lançados. Cada tipo 21 podia rebocar 3 desses contêineres, fazendo com que uma frota de submarinos tivesse a capacidade de destruir uma cidade pequena. Com um deslocamento de 500 toneladas, os contêineres também podiam transportar outros tipos de suprimentos para aumentar a autonomia da missão. Era simplesmente impressionante, mas se tudo era tão perfeito, por que nunca vimos esses contêineres? Infelizmente, a Alemanha não tinha tempo suficiente para projetar um sistema tão complexo. Na primavera de 1945, conseguiram chegar à fase de implantação. Mas o local de testes do centro de pesquisa seria evacuado em fevereiro de 1945, com todos os projetos destruídos ou abandonados. O incrível submarino com mísseis balísticos nunca chegou. Especialmente. Mas apesar de nunca ter existido, isso não significa que os aliados não tinham medo deles. Cada vez que os aviões de reconhecimento fotografavam o local de testes, viam que os alemães não paravam de trabalhar, mesmo depois dos bombardeios. Depois surgiram fotos de reconhecimento de bases norueguesas com coberturas estranhas que eles não sabiam identificar, mas que pareciam estar relacionadas com foguetes. Os americanos só pensavam que os alemães estavam trabalhando em algum novo foguete maior. Mas tudo isso mudou em setembro de 1944, quando um submarino alemão foi capturado enquanto se dirigia ao estado do Maine, na Nova Inglaterra, Estados Unidos. Ao interrogar a tripulação, descobriram que estavam lá para deixar Oscar Mantell, o membro da tripulação, mas além disso, ele também era um consumidor assíduo. Espião alemão, Mantell foi intensamente interrogado e nessas entrevistas contou todo tipo de histórias sobre os submarinos alemães. E nos conte o que você sabe sobre os U-Boat com os mísseis V1? Sim, eles existem e podem lançar muitos mísseis, vários por cada submarino, e planejam destruir toda Nova York com eles. Acredite em mim, é verdade, eu vi com meus próprios olhos. A informação do espião, somada aos relatórios de reconhecimento, fez os americanos acreditarem que um ataque massivo de U-Boats faria chover mísseis V1 sobre toda Nova York e que, se não fizessem algo, a cidade seria destruída. Em novembro de 1944, começou-se a preparar a Operação Teardrop. Foram ordenadas patrulhas anti-submarino massivas, tanto aéreas quanto navais, para vigiar até 400 quilômetros da costa americana em Nova York. Que tipo de interrupção? A ameaça, inclusive, sairia nos jornais, para que, além disso, os civis também pudessem vigiar a costa. Todo o material estava pronto para ser mobilizado, com a menor suspeita de que algo alemão se aproximasse da costa. Em março de 1945, a inteligência avisou que 9 U-Boats partiram da Noruega em direção aos Estados Unidos. De repente, os alarmes dispararam e os generais pensaram que de fato esses submarinos eram os que eles esperavam. A Operação Teardrop foi colocada em ação. O código Enigma já havia sido decifrado, então foi possível seguir os passos dos submarinos através do Atlântico. Cargas de profundidade conseguiram destruir vários deles, e um dos submarinos alemães chegou a torpedear e afundar o contratorpedeiro USS Frederick E. Davis, causando a morte de 126 tripulantes. No entanto,
Ele foi capturado dias depois, 2 dos submarinos foram destruídos e apenas um conseguiu ser capturado. No entanto, apesar de todo o investimento em material bélico, no final não foi possível encontrar sequer um V1 nos submarinos. Ao interrogar os marinheiros capturados, eles não faziam ideia do que os interrogadores estavam falando. As fotos tiradas na Noruega acabaram sendo apenas rampas de torpedos, não lançadores de foguetes para submarinos. E no final, descobriu-se que tudo não passava de um episódio de histeria coletiva, mas desta vez dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Não satisfeitos com as conclusões finais, no fim da guerra, em 1946, os submarinos USS Cusk e USS Carbonero, carregados com versões americanas dos foguetes V1, os JV2, lançaram com sucesso vários desses mísseis. Os estudos confirmaram que o plano inicial alemão teria sido bem sucedido. Se tivesse sido feito dessa forma e se tivesse sido concretizado, milhares de V1 realmente teriam chovido sobre Nova York. Se você gostou deste vídeo, talvez queira saber por que os alemães usavam calças tão largas. Obrigado por assistir a este vídeo e até logo!